Neste momento, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, para que possamos abrir os nossos corações para os entendimentos que nos foi propiciado por essa oportunidade dada pelo nosso Criador. É um momento de muita alegria, um momento onde possamos também adquirir um pouco mais de sabedoria. E contamos com a contribuição dos nossos amigos espirituais e que tudo possa se transcorrer na tua santa e bendita paz. Que assim seja. Assim seja. Eliana, seu microfone está aberto e eu não estou conseguindo te ouvir. Você estava com fone, eu acho. Bom, eu não estou te ouvindo, não. Acho que o pessoal também não. Mas alguém consegue ouvir, Eliana? O problema é só comigo. Na verdade, eu não estou ouvindo, não. Também não estou ouvindo, não. Não. Estou ouvindo eco, né? Você quer dizer isso? Ela também falando, não está dando para ouvir, não. Estou Não, ouvindo eu estou só o ouvindo eco da só nossa. tipo um retorno, parecendo um eco. É. Ninguém me ouve, então? Que Agora isso, então? sim, Eliana. O problema é no seu fone. Deixa sem ele, que agora a gente está ouvindo bem. Vou deixar, porque na hora que você me perguntou da prece, eu respondi. Não Mas deu não para deu. ouvir, não. Tá Eu vi que você bom. estava com fone, imaginei que era coisa. Eu Dona vou tirar. Silvia, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, dona Silvia. Gente, vou abrir o livro A Gênese, então, para a gente... Dani, boa noite. Boa noite. Boa noite, Daniele. Boa noite, Eliana. Melhor? Graças a Deus. E você? É a Débora que estava ou você? É a Dani. Que bom, então, que você já está melhor. Graças a Deus, viu? Porque eu tenho demorado. Boa noite, pessoal. É verdade, Helena. Até esqueci de perguntar também. Ai, Jesus. A gente custa para melhorar mesmo, de fato. Meu microfone novinho. Já não está funcionando. Coisa. Tem vezes que acontece isso mesmo. Gente, vou apresentar o livro aqui então. Nós paramos no item 4 do livro A Gênese. Aqui fala sobre a questão do Espiritismo como revelação, né? E estava falando para nós a respeito também do caráter científico, né? O livro A Gênese, ele vai abordar muito isso. O item 4, qual o papel do professor diante dos seus discípulos, senão o de um revelador? O professor lhes ensina o que eles não sabem, o que não teriam tempo nem possibilidade de descobrir por si mesmos, porque a ciência é obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que trazem cada qual seu contingente de observações aproveitáveis àqueles que vêm depois. Ensino é, portanto, na realidade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feitas por homens que as conhecem a outros que as ignoram e que, se assim não fora, as teria ignorado sempre. Então, esse item vem trazer para nós, né, a questão
da revelação nesse comparativo aí com a figura de um professor, o revelar, né, nós vimos o significado, é tirar o véu de uma coisa que já existe, mas que para nós talvez é obscurecida ou é desconhecida, mas que sempre esteve lá. Assim, né, como ocorre com as questões espirituais. Sempre existiram. Então o Espiritismo ele vem como um professor, né, para mostrar para nós, nos fazer entender esses fenômenos, o que está por trás, o que acontece, né, nos fenômenos espíritas, explicar muito sobre a mediunidade, explicar muito sobre a questão da vida após a morte, né, da reencarnação, enfim. Coisas que sempre existiram porque estão na lei de Deus, mas que até o momento da chegada do Espiritismo, essas coisas ainda não estavam ao nosso alcance de conhecimento, ficando então mais difícil para nós entendermos as coisas do mundo. O Espiritismo então vem como esse professor que transforma algo que é sobrenatural em algo natural. E no livro A Gênese nós vamos ver muito isso, tá? Nós vamos ver muito isso. Se alguém quiser comentar algo, pode abrir o microfone e falar, tá? Senão eu vou continuando. Mas o professor não ensina senão o que aprendeu. Não ensina senão o que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina o que descobriu por si mesmo. É o revelador primitivo. Traz a luz que pouco a pouco se vulgariza. Vulgariza aqui no sentido de tornar comum. Que seria da humanidade sem a revelação dos homens de gênio que aparecem de tempos a tempos? Aqui trazendo para nós um outro caráter do Espiritismo e também da ciência, que é a contribuição ao longo do tempo. Teorias que vão sendo apresentadas e vão sendo melhoradas à medida que vem pessoas então com a missão, e aí ainda continua sendo uma lei de Deus, porque vem missionários mesmo, direcionados por Deus para conseguirem trazer essa revelação primeira para nós. Então veja bem, aqui está falando o professor então é aquele que, baseado numa teoria que alguém já explicou, que alguém já desenvolveu, que alguém já provou, o professor consegue dinamizar o conhecimento. Tá? A doutrina espírita então é o professor que vem, revelar o conhecimento, o ensino vindo através de Jesus Cristo. É a terceira revelação que vem popularizar coisas que já existiam e que foram reveladas para nós através da lei de amor, através do próprio Cristo. E ele mesmo fala, que enviaria para nós um Consolador prometido. Tá? Mas quem são esses homens de gênio e por que são homens de gênio? De onde vieram? O que é feito deles? Notemos que na sua maioria traz ao nascer faculdades transcendentes e alguns conhecimentos inatos, que com pouco trabalho desenvolvem. Quer dizer, essas pessoas, esses espíritos que vêm com essa missão, essas faculdades transcendentes, ou seja, aquilo que transcende, que foge do plano comum, quer dizer, a gente fala na gíria, é coisa de outro mundo, Por quê? É um conhecimento que já vem enraizado nesses espíritos. E aí, com esse conhecimento que eles já desenvolveram em outras vidas, não precisa de muito trabalho para colocar em prática aqui, para desenvolver, como está aqui. Pertencem realmente à humanidade, pois nascem, vivem e morrem como nós. Onde, porém, adquiriram esses conhecimentos, se não puderam aprender durante a vida? Dir-se-á com os materialistas que o acaso lhe deu a matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade? Neste caso, não teriam mais mérito que um legume maior e mais saboroso do que o outro.
Kardec aqui já direciona para a ideia, né, gente, da reencarnação, que já tinha sido muito bem explicada e até mesmo defendida nos outros livros, Céu e Inferno, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né? É mais uma prova, né? Como que a gente explica, então, essas pessoas que a gente chama, né, de autodidata, aquelas que já vêm com um conhecimento aí muito diferente, aquelas pessoas que são fora da curva mesmo? Como explicar isso? Conhecimentos que aprenderam em outras vidas. E Kardec sempre usa essa terminologia aqui, ó, né? O acaso lhes deu a matéria, né? Ele usa sempre essa palavrinha acaso porque na ciência não existe acaso. Existe efeito que veio de uma causa. Não existe efeito sem causa. Então ele já chama mesmo para essa linguagem científica. Dir-se-á com certos espiritualistas que Deus lhes deu uma alma mais favorecida à do comum dos homens? Suposição igualmente ilógica, pois que taxaria Deus de parcial. Nós já falamos isso aqui, né? A primeira questão do Livro dos Espíritos, quando traz para nós o que é Deus e logo em seguida as outras questões, os atributos da divindade, é porque ao longo de todas as obras de Kardec ele se baseia naquele Deus que quando nós estamos no Livro dos Espíritos, no início, a gente consegue entender como um Deus aceitável. Uma definição. Não um Deus aceitável. Uma definição aceitável do que é Deus. Deus é justo, então. Não existe favorecimento de ninguém. Existe uma lei que é justa para todos. Então, né, vem no raciocínio aí depois que a gente já comentou, que a única solução racional do problema está na pré-existência da alma e na pluralidade das vidas. O homem de gênio, né, que ele fala que é o homem inteligente, né, esses gênios, é um espírito que tem vivido mais tempo, que por conseguinte adquiriu e progrediu mais do que aqueles que estão menos adiantados. Encarnando, traz o que sabe, e como sabe muito mais do que os outros, e não precisa aprender, é chamado homem de gênio. Mas seu saber é fruto de um trabalho anterior, e não resultado de um privilégio. Antes de renascer, era ele, pois, espírito adiantado. Reencarna para fazer que os outros aproveitem do que já sabem ou para adquirir mais do que possuem. Isso aqui acho que é claro, né, para nós, essa questão aí da explicação, né, do porquê que esses espíritos de gênio vêm então, né, aí lembrando que a gente começou falando de professor, esses espíritos vêm para trazer teorias, né, levantar coisas que precisam ser direcionadas, dinamizadas, compreendidas pela humanidade. Os homens progridem incontestavelmente por si mesmos, incontestavelmente. A gente não tem como contestar, né, que a nossa evolução, progressão, né, se dá por nós mesmos e pelo esforço da nossa inteligência. Mas, entregues às próprias forças, só muito lentamente progrediram. Se não fossem auxiliados por outros mais adiantados, como o estudante o é pelos professores, ó, tem um ponto aqui, né? Se dependesse da gente, né, o que está explicando, a gente evoluiria muito lentamente, né? Mas a gente tem aí esses professores que nos faz adiantar. E a comparação, né, é como se fôssemos estudantes e esses professores nos guiam pelo caminho, nos ajudam, nos auxiliam naquilo que precisa ser aprendido. Todos os povos tiveram homens de gênio, surgidos em diversas épocas, para dar-lhes impulso e tirá-los da inércia. Então, o aprendizado, ele é constante, né, para todo mundo, e mais do que constante, ele vem com uma questão de justiça, de misericórdia de Deus para que todos tenham a oportunidade, né, do conhecimento, do aprendizado e da evolução.
Por isso que fala ali que esses homens de gênio, que aqui nós podemos entender como espíritos missionários, em todo tempo existiram essas pessoas em todos os povos para ajudar aquele povo a evoluir de acordo com a necessidade dele. 7h20, nós vamos parar então, vamos continuar na próxima semana no item 6 e agora nós vamos passar para o nosso livro Gênesis. Alguém tem algum comentário, gente, do que foi passado da Gênesis aí? Não, eu não. Deu para entender? É bem... Acho que é bem claro, né, essa questão aí É, de o aprendizado da gente partir, né, de ensinamentos dados por outros, né, por outrens, porque sem o professor a gente não aprende mesmo, não. sim. E a pré-existência das almas aí vem mais claramente firmar, né, o adiantamento de alguns, né, que vem já com a missão de ensinar, de passar os seus conhecimentos para outros, né? Então, essa Uhum. questão aí da preexistência das almas, a gente que está aí na doutrina vai adquirindo esse conhecimento aí aos poucos, né? Mas Sim. é bem esclarecedor, isso daí é fácil da gente entender. Aqui ainda uma introdução, né, Uhum. para o início do livro, né, Kardec didático e professor, né, gente? Um professor falando de professor e de aprendizado, né? Kardec, discípulo de Pestalozzi, que foi um dos maiores educadores que já teve. Então, Se falando não com... tem alguém para ensinar, aí a gente não aprende, né? Porque sozinho o avanço é muito mais lento, né? Do que quando se tem uma pessoa para, né, esclarecer, um professor, no caso. Bacana, isso aí é bom da gente entender. É. Gente, eu pedi na última semana que nós preparássemos aí pro estudo de hoje com a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 1, 26 a 38. Por quê? Hoje nós vamos fazer um paralelo, nós vamos continuar ainda falando sobre o episódio da serpente, né, quando ela tenta Eva. E aí nós vamos fazer um paralelo dessa passagem com a anunciação do anjo Gabriel a Maria, tá? Nós vamos ver que tem algumas coisas interessantes quando a gente faz esse paralelo. Por quê? O que nós estamos falando aqui, né, quando a gente fala da mulher, como é dito praticamente em todo estudo, a mulher simboliza para nós o sentimento. A serpente, nós vimos que o significado dela está relacionado com o materialismo, uma tentação ou qualquer tipo de tentação ligada à matéria e que vem colocar a gente em dúvida com relação à lei de Deus, que foi o que a serpente fez aqui, né? Então, só para relembrar, por que ela simboliza esse materialismo? É rastejar no pó, né? Então é o contato direto de toda a extensão corporal com a terra, com a matéria, então é estar totalmente ligado. E quando encontra-se nesse estado, causa-se confusão. A pergunta que ela faz para Deus, para Eva, né, é tendenciosa. Pergunta lá se é verdade que Deus proibiu, né, de comer de qualquer árvore e tal. E Eva mostrando para nós assim que a nossa tendência inicial é resistir às tentações, a Eva corrige, né? Lembrando que Eva, né, gente, é um nome simbólico também, mas é um nome dado a esta personagem aqui, que simboliza uma mulher e que, por consequência, mulher simboliza o sentimento. Então, quando nós falamos Eva, nós estamos falando da humanidade no momento em que já tinha a consciência
de que razão e sentimentos precisavam caminhar juntos. O capítulo 2 termina falando que homem, né, e mulher deveriam se tornar um só, deixar pai e mãe, né, enfatiza que homem e mulher estavam nus, mas não se envergonhavam, mostrando para nós então do sentimento puro. E é comum quando esse sentimento surge ser um sentimento puro, por quê? É o sentimento vindo de Deus. É um sentimento necessário. Ou seja, está na lei de Deus que nós tenhamos sentimento. E o Espiritismo nos ensina que nós evoluímos nessas duas asas, da razão e do sentimento, da moral e a asa intelectual, né? A humanidade não precisa do sentimento quando ele vem, assim como nós, quando criados, nós espíritos puros, no momento da nossa criação, sem mácula, né? E o sentimento, então, quando desperta em nós, é no sentido positivo, de pureza, porque a gente precisa. À medida que nós vamos fazendo as nossas escolhas, esse sentimento, então, passa a ser direcionado de acordo com o nosso livre-arbítrio. Tá? O que está acontecendo aqui, então, é um momento em que o homem que já era razão e sentimento, essa Eva representa para nós a humanidade, então, neste período em que razão e sentimento já estavam impregnadas, já eram de algo natural, né? Já era algo natural na espécie humana, e a hora das decisões. Quer dizer, foi evoluindo ali, racional também, e chega o momento das decisões. Por quê? A nossa evolução, ela é responsabilidade nossa. E isso foi falado até na Gênesis no início aí, né? Nós sabemos disso também. É de acordo com o nosso mérito. Deus não privilegia, né? E isso se dá se nós fazemos as decisões, nós então temos as consequências, positivas ou negativas. Esse momento, então, Eva e serpente, é o momento que, quando nós colocados em prova, devemos tomar a melhor decisão ou não. Né? Tomamos a melhor decisão ou não. Ou seja, a prova ela é necessária para o espírito evoluir. O mal não. Tá? Então, é perguntado isso no Livro dos Espíritos, né? Kardec faz essa pergunta que eu acho que é uma das mais inteligentes assim, do livro. Nós precisamos do mal para evoluir? Não, não precisamos. Né? Tanto que Deus proíbe de consumir este fruto do conhecimento do bem e do mal. Nós vamos estudar isso mais. Por quê? Se tudo ocorresse de acordo com a lei de Deus, não teria a dualidade entre bem e mal. O mal não existiria. Só teria o bom. Então Deus não proíbe do ser humano adquirir conhecimento. Mas ele alerta que o mal ia causar um retrocesso aí na nossa evolução. Ia demorar mais, né? Ia impedir, ia ser um obstáculo. Então, esse momento Eva e serpente, lembrando que por causa da lei de afinidade, né, as situações que vão acontecer na nossa vida é por causa também da nossa sintonia. Então, se a nossa sintonia for sempre elevada, né, a gente imagina que a nossa sintonia seria sempre de acordo com a lei de Deus. Não existiria prova e expiação. Estaríamos num nível de sintonia tão pleno de fazer só as coisas de acordo com a lei de Deus que a gente ia fazendo só o certo. A gente ia aprendendo naturalmente. Não ia precisar provar, espiar. Né? Se tivesse a certeza, voltando lá no Gênesis, né, que falou de professor, se o professor tivesse a certeza que o aluno está aprendendo tudo ali direitinho, não precisava de aplicar a prova. Na nossa vida é assim também.
né? Se a nossa vida ocorresse de acordo com a lei de Deus, naturalmente, né? Se fôssemos todos honestos, se fôssemos todos fraternos, se fizéssemos só o bem, não faz sentido perder tempo colocando prova, empecilho no nosso caminho. Tá? Isso aí tem a ver com a nossa sintonia e com a nossa consciência. Então era como se nós quiséssemos provar para nós mesmos, ou precisássemos disso. Aí lá no Livro dos Espíritos fala, tem vezes que o homem só enxerga o bem quando está passando por uma situação ruim. E isso é comum demais. Só valoriza o bem quando vem o mal. Quando causa o mal. Quando sintoniza com algo ruim. Se a gente traz isso para as coisas do nosso cotidiano, doença, né? Já estudamos que a doença é um reflexo do espírito. Diga, Eliana. Então, eu já ia falar exatamente isso da doença. Porque, gente, é só depois que a gente fica doente que a gente valoriza a saúde. Porque a gente ser saudável, a gente não ter o costume de adoecer, é tudo de bom. E a gente vive assim tranquilamente, né? Levando a vida com saúde, uma maravilha. Mas depois que você tem um probleminha, porque essa chikungunya é uma doença muito ruim, aí você fala assim, meu Deus, como que é bom acordar com saúde? Como que é bom você ter disposição para fazer as coisas, até para comer, né? Que a gente fica difícil até para comer. Então, é realmente, você só valoriza o bom quando você conhece o lado ruim das coisas, né? É isso E, mesmo. e isso, né, o exemplo da doença mais claro, mas até quando a gente passa por diversas aflições, seja lá o que for, né? Qual é o Sim, momento que a gente faz mais prece? Quando a gente está na dificuldade. exatamente. Quando a gente precisa É quando a pedir a gente Deus. precisa, quando está tocando ali, quando está doendo, né? Talvez a Exatamente. gente não tenha tempo ali para fazer uma tarefa, para ajudar de alguma forma, mas vem uma perturbaçãozinha, seja lá o que for, a gente já dá um jeitinho de frequentar um estudo, de participar da reunião, ir lá tomar um passe, né? A gente fala isso com Sempre muita, pela dor, né? Sempre pela dor. a A gente gente fala isso procura com a Deus. muita naturalidade porque é o comum, né, gente? Não é uma exclusividade nossa, não. Mas a gente não precisa disso, né? Talvez o nosso impulso, olha só, nós temos essa centelha divina, nós somos filhos de Deus. O nosso impulso, gente, se a gente for parar para pensar nas decisões equivocadas que todos nós tomamos, se a gente voltar, o nosso primeiro impulso talvez é de fazer o diferente, né? Eu ouço direto relatos das pessoas que falam assim, nossa, eu não aguentei, eu tive que falar. Eu tive que xingar, não estava aguentando mais. Quer dizer, resistiu. Num primeiro momento resistiu. Num primeiro momento pensou. Mas chegou um momento que não conseguiu segurar. Talvez, né, nesse sentido também que Jesus fala lá para Pedro, isso está no livro Boa Nova, né? Quando Pedro fala que não ia negar Jesus e tal, Jesus fala, vai me negar, Senhor. Né? E aí Jesus conclui depois que o homem é muito mais frágil do que mau. Nós ainda não estamos preparados para resistir, né? Ou não resistindo, né? Preparados estamos, porque não vem missão maior do que aquilo que nós aguentamos. Mas parece que falta em nós ainda uma fé, uma força, uma confiança que nos dê sustentação para seguir em frente e não cair nas armadilhas, né? O que Eva faz aqui no início é resistir, né? Ela responde para a serpente quando a serpente pergunta assim. E veja, gente, a serpente, ela é astuta, né? E as tentações são assim. Obsessões são assim. Acabou aquela figura de obsessor, que é um monstro, que vai te fazer mal, que vai te perturbar, que vai te impedir de ir no centro. Não. Os espíritos obsessores também evoluem, né? São equivocados, usam inteligência para o mal, mas vem de forma sutil, vem te confundindo,
né? Lá no centro, quando você está lá no seu grupo de estudo, você começa a não ter paciência com certa pessoa, ou você começa a imaginar muita coisa, vai plantando coisas ali, né? É assim. Olha a serpente. É verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim? Ela não afirma, tá? Ela não afirma. E tentação, obsessão é assim, é jogando a bola pra gente. Por quê? Isso aqui, gente, quando a serpente faz uma pergunta, isso aqui é um indício do início do livre-arbítrio. É o primeiro momento que a humanidade, né, o homem, simboliza isso também. Precisa tomar uma decisão que confronta a lei de Deus, né? Porque antes aqui, ó, tudo ordem direta. Deus fez, Deus mandou fazer, Deus mandou colocar nome nos animais, tudo ordem direta. Ordem direta e execução direta é o quê? É sintonia com a lei de Deus. Aqui é o momento que a humanidade começou a ficar iludida com as coisas do mundo. E isso atrai as tentações. Porque a gente gosta de lembrar da origem das coisas, né? De espírito puro, de espírito evoluído, né? E a gente lembra disso num caráter só do aspecto positivo. Quando a gente dá o exemplo de Jesus, né? Quando ele criou o nosso planeta Terra, iniciou a criação há 4,5 bilhões de anos, já era um espírito puro, né? Já era um espírito puro. Na nossa Terra foi colocado no início ali, até para ajudar a gente, espíritos também experientes, já vividos. Nós temos exemplo de Capela, né? Com certeza tem de outros locais também. Então, gente, no desenvolver do nosso planeta, no desembolar da nossa história, os espíritos também, né, que desencarnavam, aqueles mais experientes, e que já estavam no outro plano, por que não? Né? Quem garante que não tinha já algum tipo de empecilho para barrar o progresso? Não é para barrar a lei de Deus, é para barrar o nosso progresso. Por quê? Desde o início já tem espírito evoluído, que já tinha conhecido espírito egoísta, espírito que veio com limitação, né? Então, desde o início a nossa testagem, né, ela começa mesmo, também por causa dessas outras influências. E com certeza, se não tivesse também essas influências, se dependesse só de nós, supondo, né, que todos nós somos, nossa evolução se deu início aqui, né, desde os primórdios, quer dizer assim, que não teve interferência de espíritos que evoluíram em outros planetas. Se fosse só espíritos que evoluíram na Terra também, em algum momento a gente ia perceber que se eu matasse o outro, eu poderia ficar com a terrinha dele, que se eu tivesse mais terrinha, eu ia ter mais lugar para plantar, ia ter, assim, então, possibilidade de plantar mais trigo, estocar, não ia passar fome. Quer dizer, ia surgir naturalmente esta ideia, né? E a gente ia começar a gostar daquilo. Isso é o egoísmo, é o pensar só em mim, né? Mas a lei de Deus, ela sempre existiu. E a lei de Deus, a gente viu aqui no capítulo 2 de uma forma muito bonita, ela foi feita para que nós pudéssemos, desde o início, amarmos uns aos outros, trabalhar em sociedade, fazer o bem, fazer o bom, né? Quando Deus dá a ordem aqui de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele está falando assim, ó, é só seguir minha lei. Só, né? Só isso. E a gente meio que vai desrespeitando. Então, o espírito, né, quando vai tomando conhecimento das vantagens que tem quando prejudica o outro, começa
a produzir o mal na Terra. É por isso que orgulho e egoísmo são as chagas da humanidade. A origem de todo o mal vem disso. Né? Aqui então é um momento em que a humanidade começa a perceber esse tipo de coisa, atrai então espíritos na mesma sintonia e vem essas tentações. O primeiro impulso de Eva então é de resistir, né? Ela corrige a serpente, responde, né? Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos diz: não comais dele, nem sequer o toqueis. Do contrário, morrereis. O que mostra para nós? Uma sociedade consciente da lei de Deus. Um espírito tocado no sentimento, que é a figura feminina, e que na consciência já tinha a ideia do que deve e não deve. Aí vem o momento do livre-arbítrio. Eu sei o que eu posso, eu sei o que não posso. Esse trechinho é importantíssimo, porque quando Eva repete a ordem direta de Deus, mostra que é porque ela tinha consciência. E o mal é o quê? O mal é quando eu faço o errado sabendo que eu não devo fazer. Olha que interessante isso, gente. Porque se eu não sei que é errado, eu estou testando, eu estou aprendendo, aí não é um mal. A minha consciência não cobra, eu não sei. No início a gente se matava, se duelava igual animal. Ainda, né, atributo de força, de conquistar mesmo. Isso não era pecado. Era característica da nossa evolução. A gente era praticamente bicho ainda. Não é o mal isso. O mal é quando eu sei que eu não devo, porque vai prejudicar o outro, ou vai desrespeitar uma lei de Deus, ou prejudicar a mim mesmo, né? O principal prejudicado, eu mesmo. Porque a gente fala assim, o mal é quando eu prejudico o outro. Se você sabe que não deve fazer e faz, se prejudicar já é o mal. Porque o mandamento maior é amar ao próximo como a si mesmo. Então o amor próprio é a primeira coisa, né? Eu preciso saber me amar para eu conseguir amar o outro, né? Ou seja, mesmo que eu tome uma decisão e falo assim, não, tem vezes, não sei se vocês já ouviram, mas no meu meio é muito comum eu ouvir assim, o mal que eu faço é só para mim. Vocês já ouviram isso? Quem já ouviu? Eu já ouvi bastante. E a gente fala isso numa naturalidade como se isso fosse normal. E não é. Porque Deus não quer o nosso sofrimento. Então para que eu vou me fazer sofrer? Né? Então, é desrespeitar a lei de Deus da mesma forma. É orgulho e egoísmo da mesma forma. Vamos continuar então. A serpente respondeu então a mulher. Estou no versículo 4. De modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A serpente, então, vocês perceberam aqui que tem outra confusão, né? Olha a malícia da serpente. Primeiro que a proibição, aqui as duas traduções está árvore, né?
Tá certo aqui, porque tem tradução que tá fruto. Olha só. A serpente fala assim, ó, que quando comer, né, dessa árvore, o fruto dessa árvore, os olhos se abrirão e sereis como Deus. Como Deus, assim? Como que eu vou ser como Deus? Conhecedores do bem e do mal. Deus conhecedor do bem e do mal. Mas um Deus que até o momento só criou coisa boa. Então Deus criou uma lei perfeita, que quando nós desviamos dela, automaticamente nós já estamos plantando um reajuste no futuro, já falando muito disso. Mas ele não criou o mal. Só que ele sabe também das consequências de quando a gente desvia dessa lei. Essa consequência, né, desviar da lei é o mal, então ele conhece, ele sabe que se nós fizermos isso, nós vamos desviar dessa lei. Então, a serpente de novo usa uma frase ambígua, uma confusão, para deixar entender para Eva, para o ser humano, já com sentimento, né, dentro de si, de que ele pode ser igual a Deus. Né? Sereis como Deus. Aí, gente, a tentação foi muita, né? Nossa, vou ser como Deus, vou ter muito poder. O olhinho brilha, né? E olha a Eva. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Veja que a proposta da serpente é conhecedores do bem e do mal. A serpente ela não mentiu, mas ela confundiu. E olha o que a Eva entendeu. Que era desejável obter conhecimento. E obter conhecimento é muito diferente de obter conhecimento do bem e do mal. Obter conhecimento é evoluir, é aprender. Agora, conhecimento do bem e do mal significa que eu desviei da lei de Deus no primeiro momento, e isso é o mal. Então, quando Deus fala assim, olha, da arte conhecimento do bem e do mal, não deves comer. Deus não proíbe, ele fala, não deve. Porque no dia em que dele comeres, com certeza morrerás. Nós já falamos aqui no nosso estudo o que é a definição de vida, uma definição que Emmanuel traz para nós, no livro Pão Nosso. Vida são as experiências dignas da imortalidade. Vida são as experiências dignas da imortalidade. Então, tudo que eu aprendo e que eu posso levar comigo para a eternidade, que eu vou usar quando eu for espírito puro, que vai me ajudar a evoluir, isso é viver. Quando eu faço algo diferente disso, é morrer. Então, quando eu faço o mal, e é o que Deus fala aqui, com certeza morrerás. Fazer o mal é morrer. Por quê? O mal não é uma coisa que eu vou levar comigo para a imortalidade. O mal é atraso do meu processo evolutivo. Eu não vou aproveitar isso. Não é uma experiência digna. Isso é o mal, né? Então Deus recomenda, olha, não deves comer. E ele fala por quê? Porque no dia em que dele comeres, com certeza morrerás.
Então Deus esclareceu, falou a consequência do ato, caso o fizesse. Eva tinha isso na sua mente, claro, e escolhe desrespeitar. A mulher viu que seria bom, quer dizer, o sentimento viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Gente, quando Jesus fala assim, ó, se o olho é bom, todo o resto é bom, né? Quando a gente fala da questão do materialismo, atraente para os olhos, o olho, né, nesse caso aqui, um órgão, é o órgão que nos permite ver as coisas terrenas, as coisas materiais, as coisas da terra. Quando eu vejo, por exemplo, quando a gente vê espírito, né, a mediunidade, a clarividência, não é um fenômeno de visão física, né? Não é. Tem o fluido do médium com o fluido do espírito que estiver ali perto ajudando, né? Tanto que os desdobramentos, né, algumas experiências que nos são relatadas, muitas pessoas veem de olhos fechados. É um momento que o espírito afasta um pouquinho do corpo, continua ligado pelo perispírito, mas o olhar, né, não é com o órgão físico, o olho, nosso olho. Quando fala aqui que Eva, que o negócio era atraente para os olhos, é assim, nossa, é muita satisfação material. Né? E isso acontece na nossa vida, nas questões fundamentais do materialismo, ligadas com a luxúria, ligadas com o sexo descontrolado, ligado com a gula, né? Muitas vezes a gente fala assim, nossa, comi com os olhos. Nem estava com fome, mas viu que estava muito bonito, foi lá e comeu. Quantas vezes, né, o pecado e o equívoco, né, o pecar é errar o alvo, né, gente? O equívoco da traição, porque você vê assim a pessoa e fala, nossa Senhora, como que pode, né? Você enxerga, bonito demais. E luxúria, muita sedução, roupa e tal, quero andar desse jeito. Quer dizer, é o olho voltado só para as coisas terrenas. É o homem, então, o que está falando aqui para nós? O sentimento do homem, a princípio criado puro, tornando-se impuro por causa das coisas materiais. Dani, por favor. Você falando isso, aí eu tô lembrando que a espiritualidade fala que sem o corpo físico, nós enxergamos com o corpo todo, né? Então, nossa, partindo desse entendimento, realmente, na nossa condição, a reencarnação, a conquista de um corpo físico é uma bênção enorme. Sim. E esse ponto que você traz também é importante, né? Porque o mal, né, gente, ele é um equívoco. E olha só, essa fala da Dani, que legal. Enquanto no corpo físico, né, essa oportunidade de reencarnar com certeza é muito válida, mas lembramos também, né, os espíritos eles trazem para nós que é como se fosse uma prisão, né? Então aqui eu fico limitado só com a visão do olho. Quer dizer,
quando eu vejo as coisas no sentido material, eu estou vendo muito menos do que o valor que elas têm de verdade. Né? Quando fora do corpo, meio que os sentidos se confundem. É mais uma lei de sintonia, comunicação por pensamento. Sabe? Aí não é nem... Talvez não seja nem visão, né? Porque visão a gente ainda assimila muito com o olho, mas esse ver com o corpo todo que a Dani quer dizer é estar envolvido, né? Porque o espírito fora do corpo ele envolve mais com o ambiente, vibração e tudo, então você está lá. Você sente, você é. Jesus fala isso, né? Desde o princípio eu e o Pai somos um. Desde o princípio eu estou. Então estar é envolver, né? É a percepção plena das coisas, né? Talvez nesse sentido aí, essa vista completa. E o olhar humano limitado. O mal, então, são essas escolhas limitadas e voltadas só para o terra a terra. Né? É um equívoco. E aqui a gente vê com equívoco porque meio que a Eva entendeu que ela desejava obter conhecimento. E conhecimento é muito diferente de conhecimento do bem e do mal. Conhecimento é necessário, evoluir é necessário. Agora o mal a gente não precisava conhecer. Isso aqui, gente, esse pedacinho é aquela questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se é necessário o mal para a gente evoluir. Os Espíritos, não é não. Deus fez tudo certinho para a evolução acontecer da melhor forma. Então a Eva aqui, né, assim como Pedro lá na passagem, foi frágil também. Se confundiu com a tentação da serpente. Se confundiu, tadinho. E aí caiu. Ai, ai. O ponto aqui que fez a Eva cair, gente, é quando a serpente fala assim: sereis, né, como deuses. Sereis como deuses. E fazer o mal, gente, é querer ser como Deus. Eu não falei errado. E agora eu quero que vocês pensem por quê. Porque quando eu faço mal, eu estou querendo ser como Deus. Haroldo fala isso no estudo que faz do Gênesis nessa passagem. Eu aprendi e achei maravilhoso. E eu queria trazer para vocês pensarem. Eu estou afirmando que o homem, quando faz o mal, ele está querendo ser Deus. Por que vocês acham? Ninguém nem arrisca. Eu não entendi a pergunta. Tá picando para mim. Eu afirmei que o homem, todos nós, quando nós fazemos o mal, é porque na verdade nós estamos querendo ser como deuses. Eu estou afirmando isso. Aí eu perguntei, por quê? O que vocês acham? Eu acho que é porque nós achamos que podemos vencer através do mal também. Então, aí, porque para sermos como deuses, né, como Deus, nós não podemos agir no mal, não. Nós temos que agir só no amor. Aí, Né? isso aí. É um equívoco, né, gente? Por que o mal é um equívoco? Olha o que a serpente fala. Quando se tornar conhecedor do bem e do mal, será como Deus. Então, veja bem, nós estamos falando da figura de Eva, que representa a humanidade, que já tinha consequência dos ensinamentos, do que deve e não deve. Isso é o que? A lei de Deus, que é fazer o bom, e escolhe fazer o mal. Tendo consciência do que deve fazer, escolhe fazer diferente. Por que então que eu estou querendo ser como Deus? Porque eu deixo de lado
a lei de Deus que já existe e crio a minha própria lei. Aí eu estou querendo ser como Deus. Porque o legislador supremo, aquele que a lei é imutável, justa para todo mundo, benéfica, é Deus. Quando eu escolho desrespeitar a lei dele, é porque eu estou falando para mim mesmo que a minha lei é melhor. Que a minha escolha é melhor do que aquilo que Deus direcionou. Eu estou me tornando legislador. Eu quero ser como Deus. Eu acho que eu estou tornando Deus, porque eu esqueço até dele. Sabe? Por isso. Então, o mal é quando nós deixamos a lei de Deus para colocar em prática uma lei nossa. Podemos entender assim também. E quando nós caímos na tentação, né? É isso aqui, é a serpente falando para nós. Serão como Deus. E a gente cai na pegadinha. A gente fala assim, vou fazer assim que vai ser bom. Né? Sabendo que não deve fazer. Sabendo que não deve fazer. E iludindo a nós mesmos falando que é bom. O que é isso? Orgulho. É orgulho. Não ter humildade para aceitar a lei de Deus. Por que então que todo chaga da humanidade vem do orgulho e do egoísmo? O orgulho é exatamente me achar superior a Deus. E o egoísmo, que é o principal, é o ego, pensar só em mim, em detrimento do outro. Porque quando eu faço mal, fazer o mal automaticamente é prejudicar a mim mesmo e ao outro. E a lei de Deus não prejudica ninguém. É tão fácil. A lei de Deus não prejudica ninguém. O mal é uma lei que prejudica, ou a mim ou ao outro. Então é um equívoco. E eu lá achando que eu sou igual a Deus. Igual não, superior. Que eu desrespeito a lei dele, crio a mim. Eliana quer falar? Eu acho que aí no caso é arrogância, né, Tiago? A falta da humildade aí é arrogância porque a gente acha que pode arcar com as consequências agindo sozinho. Uhum. Mas, na verdade, a gente não pode, né? A gente acaba não conseguindo arcar com as consequências, porque a gente sofre. Quando a gente Isso faz mesmo. errado, a gente acaba sofrendo. É a consequência, né? Porque a gente desrespeitou a lei verdadeira. Exatamente. Gente, vou fazer a prece que a chamada está acabando. Sim. Agradecendo a Deus essa oportunidade bendita que aqui tivemos. Que a sua luz e a sua paz alcance todos nós, todos os nossos lares, todos os corações necessitados. Que o Senhor abençoe os que não puderem estar aqui hoje também. Abençoe a água que porventura tenhamos deixado para ser fluidificada. Que a sua luz e a sua paz esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.